E a gente conversa aqui com o professor Edgar Leite. Professor, várias versões aí sobre a morte de Gaddafi, né? Agora, ataque da OTAN, o CNT também diz que foram eles, os rebeldes do CNT, que atiraram no ditador. Agora mais uma versão lá, muita gente querendo agora faturar em cima da morte aí do ditador Muammar Gaddafi. O fato é que o país foi liberto desse ditador pelas forças do CNT. Como é que o senhor acredita que a democracia vai ser estabelecida agora? Como é que vai ser esse processo? Porque não há bases democráticas nesse país e não se tem uma liderança, vamos dizer assim, para que se forme um governo. Tem a liderança do CNT, mas como é que vai se formar esse governo agora? Realmente a situação lá é difícil. Aliás, não só na Líbia, como no mundo árabe de uma forma geral. Não é só o fato do Muammar Gaddafi ter, durante décadas, oprimido e destruído os mecanismos de representação política. É também o fato de que a própria cultura dos povos não tem uma tradição democrática específica. Então, a revolução em si, ela é extraordinária, porque ela é uma revolução de características nacionais, e isso é um fenômeno que começou a acontecer no mundo árabe muito recentemente, que no século XX já tinha acontecido. Mas ninguém sabe, na verdade, os desdobramentos. Se a gente olha o Egito do lado, a gente vê que são desdobramentos ainda dúbios e ambíguos, né? Ninguém sabe para onde vai, para onde essas sociedades vão exatamente. Agora, há uma coisa que tem que ser anotada e apontada, que a queda do Gaddafi lembra muito a queda de um outro ditador socialista da Europa, de Ceausescu, na Romênia. Vocês devem se lembrar que foi logo na crise do mundo socialista, do leste europeu, também havia um ditador da Romênia, que também se dizia um ditador popular, e que teve um fim muito parecido com o Gaddafi, né? O próprio povo se rebelou e o colocou abaixo. Mas lá havia uma proposta de reorganização democrática por trás. E no caso da Líbia, isso ainda é duvidoso. Ninguém sabe para onde essas forças todas vão. Professora, eu gostaria de saber como fica o povo líbio depois da morte de Gaddafi, se realmente for confirmada a morte dele. Quais são as perspectivas para o povo líbio que agora vai começar a receber ajuda financeira da comunidade internacional, de outros governos? Bom, eu acho que tudo muda no sentido de que, bom, se você for aos documentos do Banco Mundial, isso já há algum tempo estavam sendo anotados, no caso da Líbia, a Líbia e o Iraque eram, no princípio do século XXI, em 2000 e poucos, os sistemas financeiros mais fechados do mundo. O caso da Líbia ainda era mais grave que o caso iraquiano. Com a queda do Saddam Hussein, houve uma modernização do sistema financeiro. Evidentemente, no caso da Líbia, a primeira operação de reorganização institucional deve ser a de reorganização do sistema financeiro líbio, a sua abertura, a sua modernização e a preparação para a sua globalização. Isso aí está ligado certamente a uma redefinição geral dos interesses do petróleo na área e de outros investimentos. Então, provavelmente, o que vai acontecer na Líbia é a emergência de um novo grupo dirigente capaz de gerenciar essas transformações. Professor, esse grupo, ele pode provocar algum tipo de surpresa? A gente sabe que, por exemplo, os Estados Unidos já teve aliado com o Talibã, que depois se mostrou muito radical em seus conceitos, e a gente sabe que há uma união de forças aí por parte dos rebeldes para acabar com esse governo ditatorial. Mas não há uma sensação de unificação política. A gente pode ter surpresas, os aliados, os governos aliados podem ter surpresas em relação à ação e atitude desses grupos? Sempre pode ter, principalmente por conta do fundamentalismo muçulmano. O problema é que as forças políticas árabes, de uma forma geral, muçulmanas, elas estão hesitando em assumir posições fundamentalistas muito claras e empurrar os seus países para esse buraco do fundamentalismo, porque ele inviabiliza a própria satisfação das demandas que mobilizaram as revoluções. Quer dizer, se o povo se levantou em prol de emprego, oportunidades, melhorias de condições de vida e tudo isso, é muito difícil que seja imposto a esse povo alternativas fundamentalistas, senão através da força de uma nova tirania. Ou seja, a situação de crise se amplifica. Então, embora possa haver surpresas, sim, sempre pode haver, porque a questão da cultura política muçulmana, islâmica é muito forte e ela é hostil
a certas transformações, por exemplo, no sistema financeiro. Né? Existem problemas no Islã com relação a bancos e coisas assim. Mas toda a esperança do Ocidente é de que essas revoluções abram caminho para a adoção de reformas de cunho liberal.